Quero pegar é você errando. E pronto. Hoje é um desafio aqui, eu e você. Quero ver quem vai errar primeiro. Então tá bom. Quem vai errar primeiro, olha aí! Hoje nós vamos entrar no 5º mandamento. E nós podemos dizer que esse é o primeiro... Fui eu que errei primeiro. Aí, ó. Hoje nós vamos entrar no 5º mandamento e nós podemos dizer que esse é o primeiro mandamento horizontal. Os 4 primeiros mandamentos eram verticais porque diziam respeito a nós com Deus. E os próximos 6 mandamentos têm a ver com o nosso próximo. Nós podemos sugerir que os primeiros mandamentos eles foram escritos na primeira tábua da lei. Se nós olharmos para Deuteronômio, Moisés desceu com 2 tábuas do monte. Então, os 4 primeiros nós associamos como a primeira tábua e os próximos 6 mandamentos na segunda tábua. E o 5º mandamento é o primeiro desses 6. E por que nós gastamos tempo aqui explicando os 4 primeiros mandamentos? Porque se nós entendermos bem os 4 primeiros mandamentos, que são: não tenham outros deuses diante de mim, não tomem para si imagem de escultura, também não tomem o nome do seu Deus em vão e tenham um dia de descanso. Se nós entendermos esses 4 mandamentos, nós vamos conseguir entender muito bem os próximos 6. Nós vamos notar como os primeiros mandamentos eles influenciam os próximos 6. Bem, Jesus ele resumiu os últimos mandamentos assim, Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas não é porque nós falaremos de 6 mandamentos relacionados ao próximo que esses mandamentos são menos importantes. Apesar da questão das 2 tábuas, como eu citei aqui, os mandamentos são um documento só e o próprio Jesus, no final do versículo 31, ele fala isso para nós. Quando ele diz, não existe mandamento maior do que estes. Então o decálogo é uma coisa só. Então pensando nisso, qual é o 5º mandamento? O 5º mandamento é esse que eu vou ler para você agora. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o 5º mandamento. Esse mandamento, ele além da questão familiar, que é muito importante, ele também destaca um princípio importantíssimo, que é o princípio da honra e da autoridade. Nesse mandamento e nos outros que virão, é importantíssimo nós não tirarmos da nossa mente a figura do próximo. E o próximo mais próximo que nós temos são os de dentro de casa. Na esfera horizontal, os primeiros a serem destacados para a honra. O primeiro relacionamento a ser observado e honrado é com nossos pais. E isso merece observação. Porque no primeiro mandamento, o chamado para total reverência e honra é para Deus. E quando se muda para os relacionamentos humanos, o primeiro lugar desses mandamentos é um chamado de reverência e honra aos pais. Percebe a profundidade desse mandamento? Deus se coloca acima de tudo e coloca a família logo abaixo dele. Deus ele usou a família para ser o início de todos os demais relacionamentos humanos que tivermos. E eu sei que a essa altura pode ter vindo à sua mente a sua situação familiar. Mas esse mandamento está além da atitude dos outros para com você. E nós vamos prosseguir um pouco mais sobre isso. Para nós termos bons relacionamentos com outros, eles deveriam começar a partir do que nós recebemos e aprendemos dentro da nossa casa em nossa formação. Os valores de cuidado, respeito, amor, disciplina, ensino, valores de fé, de governo, de igreja e outros também deveriam ser ensinados para nós em casa. É na família que nós começamos a experimentar o que nós seremos na vida. O ponto-chave desse mandamento, como nós já falamos aqui, não é apenas destacar um grau de parentesco, mas o princípio maior desse mandamento é o de honra e autoridade. E a honra primeira, abaixo de Deus, pertence aos pais. Os pais são autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida. Eles têm direito à honra e não é uma opção para nós, é mandamento, é o 5º mandamento da lei moral de Deus. Foi o grande Yahvé, o grande Eu Sou, quem deu esse mandamento ao povo, ordenando que a autoridade dos pais deveria ser honrada. E nós podemos pensar, então esse mandamento só vale para criança e adolescente, ou só vale para os solteiros que ainda moram com os pais? De forma alguma. Quando Deus dá esse mandamento, ele deixa uma coisa muito clara. No final do mandamento,
Se a gente olhar o versículo, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus está se referindo à extensão da vida na terra. Enquanto durar o tempo de vida na terra, e a vida não termina quando nós nos casamos ou saímos da casa dos nossos pais, a vida não se encerra quando nós formamos o nosso lar, a vida continua. Então, se os pais estão vivos, eles devem receber a nossa honra por toda a vida. Mesmo se formos velhos em idade, mas termos os nossos pais, nós temos que honrá-los. E é interessante a gente observar uma coisa. Para aquele povo que vivia em Israel, o final desse versículo, ele era literal. E por quê? Por causa do que nós observamos na lei do Antigo Testamento. Se o filho honrasse seus pais, eles com certeza viveriam mais. Mas se não honrassem seus pais, fossem rebeldes, desobedientes, eles seriam mortos para que o mal saísse do meio de Israel. Olha esse texto que eu vou ler para você. Deuteronômio 21, de 18 até 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Isso é muito sério para Deus. Nota uma coisa aqui. Você percebeu no texto quem entregava o filho para as autoridades? Era o próprio pai e a mãe que levavam o filho e esse filho era executado. Lembra que nós falamos aqui que entender os 4 primeiros mandamentos é muito importante e os 4 primeiros mandamentos determinam a nossa ação para com os outros 6 mandamentos? Aqui nós vemos a honra e obediência a Deus prevalecer. A intensidade da honra, ela é muito séria. Imagina a dor desse pai e dessa mãe e a luta que eles tiveram para o filho mudar, mas tiveram que entregar esse filho às autoridades. No final, eles serviram a Deus sobre todas as coisas. Ainda bem que hoje essa regra não se aplica para nós. Senão a população mundial ela estaria com certeza com bem menos gente. Mas quando olhamos para essa expressão também, vida longa na terra, pelas escrituras nós entendemos que é uma figura de linguagem hebraica para a ideia de prosperidade, vida abençoada. O comentarista Alan Cole diz que dias prolongados significa a possibilidade de comunhão continuada com Deus. É figura de vida abundante, e essa abundância está além de bens materiais, de dinheiro, diz respeito à plenitude da presença de Deus na vida, na trajetória da vida. Uma comunhão íntima com Deus por obedecermos os nossos pais e as autoridades. Ao honrar os pais e autoridades, nós experimentamos da bênção da comunhão com Deus, e isso independe se vivemos 100 anos ou apenas 20, 30 anos na terra. Não tem a ver com a duração da vida, mas com a intensidade da bênção na vida no tempo que nós permanecermos aqui. E estudando e pesquisando sobre esse mandamento, eu me deparei com algo fantástico. Eu vou perguntar aqui para os meus produtores, com que se compara a honra que deve ser dada aos pais? Vamos lá, vocês que são estudiosos da palavra. A mesma honra que a gente tem que dar a Deus? Você que tá com o slide aí, lê aí. Mas é bem pelo que o Carol falou, sim. A palavra hebraica traduzida aqui no mandamento como honra é kavod. E a palavra peso, na forma verbal, é pesar. É a mesma palavra usada para se referir à glória de Deus. E é preciso lembrar do contexto desse povo aqui. Lembra que é um povo que recebeu a libertação do Egito? Povo que caminhou no deserto e parou diante do Monte Sinai. E naquele monte, Deus desceu, cobrindo um monte de fumaça, trovões, chamas de fogo. A glória de Deus desceu no monte e ali o povo recebeu os 10 mandamentos. É a mesma palavra usada para o que nós chamamos de peso da glória de Deus. É a mesma palavra para honra, honrar. Isso significa dar peso para a autoridade. E no caso dos pais, nós devemos dar peso à posição dos pais. Olha como isso é grande. Mas você pode pensar, meus pais não são pessoas que merecem honra. São falhos, não são presentes, não me tratam bem, têm vícios, desvios de caráter, não são exemplos. O que o mandamento diz sobre isso? Diz que isso independe. Se olhar bem, o mandamento não é honra o teu pai e a tua mãe se eles forem pessoas boas para você.
O mandamento não diz honre teu pai e tua mãe se eles forem bons para que te prolonguem os dias na terra. O mandamento, ele tem o seu peso. Honrar os seus pais, mesmo que eles não sejam bons pais. Porque o mandamento não está dizendo faça o que eles fazem, mas diz honrem quem eles são. Esse é o mandamento da lei de Deus. Eu quero lembrar você agora daquele texto que nós lemos, que os pais levam o filho até as autoridades para eles executarem. Os pais, sofrendo com certeza, fizeram por honra a Deus. Você deve honrar seus pais mesmo sofrendo, porque você deve honrar primeiro a Deus. O fundamento do mandamento não é a qualidade da paternidade e da maternidade, o fundamento é Deus. O pai perfeito é a régua para a honra que nós devemos dar aos nossos pais. Pessoal, nós temos colocado condições para devolvermos o bem para as pessoas. Fazemos o bem somente se nos fazem o bem primeiro. E isso acontece dentro da nossa própria casa. Mas isso é princípio do mundo, não é a Bíblia. A nossa geração e outras também, elas lidam com essa visão distorcida de família, de autoridade, de honra. E em muitos momentos, filhos se colocam como superiores aos pais na relação, tratam os pais como inferiores, em alguns momentos como iguais. Mas isso não se aplica aos pais. Eles são autoridades e superiores aos filhos, independente do jeito, do estudo, da classe, do caráter deles, independente de quem eles são, exemplos ou não. Se são pais, eles devem ser honrados e tratados com a devida autoridade. Pessoal, o princípio da autoridade e da honra não é seguido pelo mundo. E isso vem de muito tempo atrás, desde Gênesis capítulo 3, no episódio da queda. Desde aquela época, a autoridade máxima que o ser humano segue são seus próprios desejos, suas próprias vontades. Seu superior é si mesmo, além do próprio eu, não há outro em seus corações. A honra é apenas a própria, e isso se alastrou até os nossos dias. Então, o grande problema hoje não é o mundo atual. O grande problema é o pecado. E escritores bíblicos, eles enfatizaram a quebra desse mandamento nas listas de pecados que eles enfatizaram nas escrituras. Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Romanos 1, 29 e 30. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e por aí vai. Observou em que lista de pecados a desonra aos pais está associada? Essa é a verdade maior de uma sociedade que não tem princípio de honra, que não tem princípio de autoridade, que não segue as escrituras. É o exemplo de uma sociedade, de uma humanidade que quer adaptar a família à sua própria visão e não à visão de Deus. Agora nós precisamos pontuar uma outra vertente do mandamento. Existem pessoas que podem não ter mais os pais. Será que você, que não tem mais os pais, está desobrigado de cumprir o 5º mandamento? E aí, Carol, o que você acha? Eu não sei. Eu acho que não. A Erika acha que não? Mas Não. se ele não tem mais o pai, ele vai honrar quem? Mas é porque é autoridades, e tem outras autoridades além dos pais. Sabe por que ela te falou isso, Carol? Porque ela leu o slide. Você lembra do que eu pedi lá no início do estudo, para nós mantermos na mente a palavra próximo? O mandamento ele tem um alcance mais longo. As palavras pai e mãe no mandamento ele tem um significado mais abrangente e a ver com o nosso próximo. Olha o que o Catecismo Maior de Westminster nos diz na pergunta 124, o que significa as palavras pai e mãe no 5º mandamento. As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Esses são os pais numa abrangência maior. Os mais velhos são pais, nós vemos isso em 1 Timóteo 5, os governantes são pais, Romanos 13, os líderes se enquadram aos pais, Hebreus
nossos pastores e autoridades da igreja são pais. Agora pensa comigo, como nós temos honrado essas pessoas? Se pararmos para pensar, nós perceberemos nossas falhas. Falamos mal dos nossos pais, gritamos, negamos coisas. Da mesma forma, os mais velhos, que são tidos como sábios nas escrituras, são desprezados por nós. E sim, nós cristãos, jovens que não gostam de conversar com idosos, não respeitam, desprezam. E dentro disso, da mesma maneira, falamos mal do governo e só apontamos coisas ruins. É claro que nós temos exemplos para isso, mas a questão não é o que fazem, a questão é o ensino das escrituras. O ensino das escrituras está além dos atos humanos e das reações que provocam. Quer um exemplo mais próximo de nós? Quebramos o mandamento quando rejeitamos a autoridade pastoral sobre a nossa vida. Falamos mal dos nossos pastores e líderes, não aceitamos receber a sua disciplina, denegrimos a imagem dos nossos pastores e líderes e justificamos isso por entendermos que a postura e as ações deles não condizem com o que nós queremos, mas estamos quebrando o 5º mandamento. Um dos documentos doutrinários das igrejas reformadas se chama Catecismo de Heidelberg. E sobre o 5º mandamento, ele diz o seguinte na pergunta 104, o que Deus exige no 5º mandamento? Devo prestar toda a honra, amor e fidelidade a meu pai, a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Nossa submissão é total, mas está baseada na boa instrução desses superiores. Não precisamos nos submeter às coisas ruins que fazem ou tentam nos obrigar a fazer. Mas qual é o padrão para medir isso? Não é nosso achismo, nossa razão, nossas ideias, opiniões. É a voz de Deus nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso padrão para vermos se vamos nos submeter à instrução dessas autoridades. E agora tem um ponto importante relacionado a esse mandamento. Como cristãos, nós devemos honrar todo ser humano porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 126, que é qual é o alcance geral do 5º mandamento, diz o seguinte: o alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. A ideia de honra cobre todos, e isso não deveria ser muito estranho para nós, por causa do que as Escrituras trazem. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Romanos 12:10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Mas como nós já discorremos aqui, essa noção de autoridade, de honra, ela foi manchada por causa do pecado, ela se tornou estranha para nós. Mas isso é ética de Deus, é a ética cristã dentro do processo de santificação. Deus, ele conhece a sua história. Conhece os seus desafios, decepções familiares, feridas, dificuldades, erros. Porém, no mandamento, nós aprendemos que a honra deve ser dada aos pais, independente de quem eles são, independentemente do que fizeram e causaram a cada um de nós, porque quem manda é Deus. E Deus, ele não colocou condições para isso. Deus incentivou e ofereceu comunhão e prosperidade a quem obedece esse mandamento. Honrar pessoas é por quem são e não pelo que fazem. Honrar é obedecer. Reconhecer a autoridade, pois em nossa família nós somos soldados que obedecem a Cristo. Honrar é reverenciar. Reverência é atribuir valor e se submeter. Nós devemos atribuir valor à pessoa dos nossos pais e às autoridades. Tratá-los de forma especial, agindo da melhor maneira, fazendo o nosso melhor por eles, falando da melhor maneira, não falando mal. E eu sei que é duro, mas da mesma forma nós devemos fazer tudo isso com as autoridades, idosos, governantes, oficiais, pastores. Honrar também é gratidão. Gratidão é oração. Honrá-los primeiro diante de Deus e depois diante dos homens, mas as duas coisas andam juntas. Gratidão é ajudar. Honra através dos atos do dia a dia. Lava uma louça para sua mãe, lava um banheiro dentro de casa, cata algo que está caído no chão, dê atenção para eles ouvindo. E um ponto importante aqui, faz parte da gratidão ajudar financeiramente. Nós não podemos abandoná-los nessa área. A gratidão, ela envolve retribuir com o nosso melhor
a essas pessoas que fizeram tão bem para nós. A gratidão é retribuir com o melhor que se tem, e isso envolve finanças, principalmente por aqueles que fizeram o que puderam por nós. E mesmo que não fizeram, por causa de eu e você sermos servos de Deus, nós temos que fazer. É verdade que nós estamos muito aquém desse padrão, mas a lei é justamente para isso. A lei, ela levanta a poeira para que através do arrependimento Deus venha e limpe o nosso coração. Talvez nós tenhamos sido até hoje filhos desobedientes, mas a esperança para nós diante do 5º mandamento está naquele que foi o Filho perfeito, aquele que sendo o Senhor do universo se submeteu a ser filho de uma virgem e de um carpinteiro, aquele que foi perfeitamente obediente, aquele que respeitou seus pais, honrou, que trabalhou numa carpintaria com seu pai. Jesus foi um filho que até mesmo na cruz se preocupou com a necessidade emocional da sua mãe, uma mãe que perderia um filho. E lá em João 19:26 existe o seguinte: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Jesus estava suprindo a necessidade emocional da sua mãe, honrando a sua mãe. Jesus foi o filho perfeito, aquele que honrou tanto seu Pai Celeste, que honrou seus pais humanos, entregando a sua vida por eles na cruz e também pelas autoridades, pelos outros. Aquele que obedeceu ao Pai Celeste e honrou, recebendo a disciplina pelo pecado dos outros. O Deus Filho, Jesus, nele está a nossa esperança. E se hoje você encontrou falha na sua vida no que diz respeito ao 5º mandamento, será o Deus Filho quem vai te ajudar, quem perdoará o seu pecado, quem provocará em você o arrependimento para que você seja restaurado. Será Ele quem te ensinará a ser um filho melhor, honrando seus pais e autoridades e também ao seu próximo. Jesus, o Deus Filho, o dono da nossa esperança. Esse foi o estudo do 5º mandamento. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês deixem os seus comentários aí no vídeo. Não se esqueça de indicar esses estudos para quem você conhece. Compartilhe, aproveite. Nós vemos você no próximo vídeo. Até lá! Ame o seu próximo. Ixi, eu vou fazer isso de novo. Tô travando tudo aí. Não, eu achei que você tá falando um pouco rápido. Eu senti que você tá numa pegada. Vai. Eu tô no desafio aqui de reduzir 5 minutos no estúdio. Liga essa ideia que você tá aqui, tá falando muito. Liga essa ideia que você tá achando, tô indo muito devagar aqui agora, cara. Vai. Foi dinâmico. E a honra primeira, abaixo de Deus, pertence a Deus. Os pais, eles são autoridades. Sim, senhora. E a honra primeira, você falou, abaixo de Deus, pertence a Deus. Hã? E a honra primeira pertence a Deus, eu falei, nossa, agora que caiu minha ficha que você falou e eu não tinha entendido ainda. Ainda bem que você, ainda bem que ela presta atenção. De bem menos gente. Falei certo isso aí? Falei nada, que você tá rindo? Falei errado, né? Eu tô rindo do que você falou. Eles têm desvios de caráter, eles têm vícios, eles são pessoas problemáticas. Ela nem mudou o slide. Desculpa, se seus pais não forem bons. Eu sei. Eu te falei que a gente ia dar umas puladas. Oh, meu Deus do céu. Eu vou treinar você. No final vai dar tudo certo. Eu tô te treinando. Agora eu vou ficar vendo o slide anterior e o seguinte. Não. Se eu demorei, você passa. A palavra... Deixa eu ir aqui de novo. As palavras... Você tá rindo, você tá rindo. Ela tá me boicotando na risada aqui.